tocamos nele apenas porque talvez ele possa nos constranger. Tá bom? Então, com isso em mente, vamos para a sequência da exposição. Hoje em Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 10. Por favor, acompanhe a leitura que eu farei do texto da palavra de Deus. Diz o texto: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Deus amado, nos oriente nessa noite. Já cantamos louvores ao Senhor, adoramos o Teu nome. Agora precisamos ser orientados pela Sua santa palavra. Nos ajude nessa noite, nos ajude. E que o Senhor esteja conosco, iluminando a nossa mente, de forma que possamos entender a Tua palavra. Fique com a gente, no nome de Jesus. Amém, amém. Um dos assuntos mais delicados, como eu disse a vocês, e constrangedores com que a igreja precisa lidar em nossos dias diz respeito a dinheiro. É um assunto controvertido, é um assunto delicado, não só em nossos dias, sobretudo em nossos dias, mas ao longo da história da igreja. Quem de vocês nunca ouviu aquela chacota do tipo assim, você dá dízimo para o pastor, né? Sabia disso, o tal do crente ou raça. Você fica trabalhando, tirando da sua boca para dar dízimo para o pastor. Olha lá o pastor, olha o carro do pastor. O pastor anda de HB20, sedã, 2014. Não acredito que você trabalha para dar dízimo para pastor. E você fica aí andando a pé, andando de Uber, mototáxi, com capacete sujo, nessa pandemia, se arriscando para trabalhar e dar dinheiro para a igreja e dar dinheiro para pastor. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? E é fato que o próprio evangelicalismo, isso aqui é um termo usado por alguns estudiosos da eclesiologia, é fato que o próprio evangelicalismo brasileiro tem cooperado para a disseminação desse tipo de questionamento, esse tipo de chacotas. E é fato também que muitas igrejas estão explorando financeiramente os seus fiéis, oferecendo a estes promessas em troca do próprio dinheiro. Gente, o que o evangelicalismo brasileiro faz hoje é basicamente a mesma coisa que a Igreja Católica Romana fazia nos séculos XIII ao século XVI. O que muitos evangélicos fazem hoje é basicamente usar do mesmo princípio da venda das indulgências. Algo que foi muito propagado durante o século XIII e XVI, quando a Igreja Católica vendia a tão famosa indulgência, quando eles vendiam a própria salvação ao povo de seu tempo. Mas hoje, talvez, os evangélicos abominam e criticam, rebatem a essa prática da Igreja Católica Romana, mas só que utilizam do mesmo princípio. Não vende salvação, porque, está vendo, a Igreja Católica fez isso. Mas o que muitos evangélicos estão fazendo é o mesmo princípio da venda de promessas. Vende promessas. E invariavelmente, o objetivo da venda é o mesmo. É o enriquecimento ilícito do clero. Quando a Igreja Católica Romana vendia as suas indulgências, ela queria necessariamente enriquecer o próprio clero. Ora, o que os evangelicais estão fazendo no nosso tempo, senão usando do mesmo princípio? Não vendemos salvação, mas vendemos promessa. E, via de regra, a venda dessas promessas é com o objetivo de enriquecer o clero, o alto escalão da igreja.
E depois nós evangélicos reclamamos de sermos chacoteados por aí, de sermos sermos, na verdade, tratados com desprezo pela própria sociedade, mas nós mesmos criamos essa cultura dentro da nossa sociedade. Portanto, fatos como estes aqui faz com que falar de dinheiro dentro da igreja se torne algo muito delicado, muito constrangedor, sobretudo quando se fala a respeito de questões relacionadas a finanças do pastor ou dos pastores. Eu me lembro perfeitamente quando pastoreava em Minas, recém-chegado na igreja, ainda com 23 anos, e aí teve a primeira assembleia ordinária. Você que não é membro de uma igreja presbiteriana, aqui todo ano nós temos uma assembleia ordinária, onde a tesoureira da nossa igreja, a querida Alessandra, toda igreja presbiteriana funciona dessa forma. Você tem uma assembleia onde todo o movimento financeiro é mostrado à igreja. E eu lembro então, quando foi mostrar o salário do pastor do ano, a irmã levantou e falou assim, é brincadeira o que vocês pagam para o pastor. E aí eu fiquei cheio, né? Eu falei assim, olha, a irmã falou que nós precisamos ganhar mais. Ela falou assim, é brincadeira o que vocês fazem. Vocês pagam 4 salários mínimos para o pastor. Naquela época era 4 salários. E eu estou desempregado, e não é justo o pastor ganhar 4 salários mínimos, enquanto muitas pessoas estão desempregadas na igreja. Paulo não construía tenda? Então, todas as vezes que nós vamos lidar com dinheiro aqui, tem uma reunião ordinária da igreja para lidar com as finanças e projeta aqui o que a igreja gastou com o pastor. Os pastores começam a escorregar no banco, baixar a cabeça, dá uma sede tão aguçada nos pastores que sai para tomar água, porque é vergonhoso, é constrangedor. Poxa, o pastor está ganhando isso, está vendo? Olha, nós estamos dando isso para a pastora. E Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, gente. É por isso que a Escritura, ela precisa ser analisada nos seus pormenores. Nós não podemos escolher textos para pregar. Nós precisamos expor a Escritura toda ela. E nós vamos falar hoje de um tema relacionado a essa questão. Paulo vai destinar essa parte final da sua carta. Paulo está chegando à parte final. Depois desse sermão teremos mais um e terminamos a carta com 19 mensagens em Gálatas. Ele está terminando a carta aos Gálatas e ele vai sair então do aspecto teológico que ele desenvolveu ao longo da carta, nos primeiros capítulos, onde ele fala de justificação, ele fala muito de justificação, e agora Paulo vai para a parte mais prática da carta. Uma vez que ele tinha dito assim, olha, uma vez que ele estabeleceu a teologia da carta, agora ele está terminando dizendo, olha, eu quero falar algumas coisas práticas para vocês. E agora eu preciso lidar com uma questão que eu precisava lidar antes, não consegui lidar, mas agora eu achei um lugarzinho para falar sobre isso, e eu preciso falar sobre isso com vocês agora, questão financeira. Eu não sei se você percebeu, mas um leitor atento há de perceber que o texto em análise, ele está diretamente ligado ao verso 2 do capítulo 6. Por favor, se você abrir a sua Bíblia, fechou, abra novamente. No verso 2, Paulo disse assim, do capítulo 6, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam dar o ombro ao próximo e ajudar esse próximo a carregar os fardos dele. Você lembra do que nós falamos na semana passada? Agora Paulo está dizendo, você sabe uma forma prática de aplicar isso à vida da igreja? Você sabe como é que você pode levar a carga de um irmão da igreja? Ajudando financeiramente esse irmão. Talvez você fale assim, lá vem o pastor falar de dinheiro para nós. Que a igreja precisa dar mais dinheiro. Esse texto vai falar para nós, ou vai ensinar para nós, 3 lições práticas para a vida. O Evangelho fala de tudo, gente. O Evangelho também fala sobre dinheiro. E a forma como você deve administrar os bens que Deus te deu. Vamos lá? 3 coisas que esse texto nos ensina nessa noite. A primeira coisa que esse texto nos ensina.
A primeira coisa é que a igreja precisa recompensar financeiramente os seus pastores. Lá vem o pastor pedindo. Olha o que o Paulo vai falar aí, já de pronto no verso 6. Volta para o verso 6. Ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É verdade que cada um de nós precisa levar os fardos uns dos outros. Precisamos levar o nosso, ele diz no verso 5, mas também levar os fardos uns dos outros. Mas Paulo está dizendo que uma das formas de você ajudar o seu próximo, quando se aplica a vida da igreja, é ajudar aqueles que instruem vocês na própria palavra, a saber, os próprios pastores. Paulo está dizendo aqui àquelas igrejas da região da Galácia que era dever delas, de cada um delas, sustentarem financeiramente os pastores que se dedicavam ao ensino da palavra de Deus a eles. E aí você pode se perguntar, por que Paulo insere esse assunto aqui? Por que Paulo fala desse assunto ao terminar a carta? Por que ele não termina a carta sem falar desse assunto tão constrangedor? Por causa de um detalhe que talvez você está se esquecendo. Lembre-se o seguinte: havia um embate muito ferrenho entre Paulo e os judaizantes. Paulo está pregando naquela região das igrejas, dizendo: a salvação, a justificação que nós cantamos hoje, a justificação é pela fé, é uma obra da graça, pela fé. Os judaizantes estão dizendo: não, a salvação não é pela fé, a salvação é vinda quando eu submeto às exigências da lei. E esse embate está gerando um desconforto dentro das igrejas, porque tem a ala de Paulo, daqueles que são adeptos à teologia de Paulo, e tem aqueles que são adeptos à teologia dos judaizantes. E muito provavelmente, então, aqueles que estão sendo adeptos aos judaizantes estão falando assim: não, nós não vamos ajudar as igrejas, nós não vamos colocar o nosso dízimo nessas igrejas que pregam uma teologia que nós não concordamos. Então, muitos pastores que pregavam a Bíblia de forma correta, que pregavam a Bíblia de forma séria, de forma fiel, estavam começando a padecer financeiramente, porque muitos estão deixando de colocar o seu dinheiro, os seus dízimos, as suas ofertas nas igrejas da Galácia. Então, gente, o Paulo, sabedor de tudo isso, ele vira para a igreja agora e está dizendo assim: olha, gente, eu sei que muitos de vocês não concordam com a doutrina da justificação pela fé, mas eu quero que vocês saibam que o dever de sustentar os homens que se dedicam ao ensino da palavra é de vocês. É de vocês. É por isso, então, que ele diz: aquele que está sendo instruído na palavra. E aqui o termo usado por Paulo é o termo que dá o sentido de catequese, catecismo, de discipulado. Aquele que está sendo catequizado na Escritura tem o dever, diz Paulo, de fazer participante de todas as coisas boas aquele que instrui. E aqui os estudiosos estão certos, estão concordando, que as coisas boas a que Paulo se refere aqui são questões de sustento financeiro. Vocês que estão sendo catequizados, instruídos cotidianamente na palavra, é dever de vocês repartir os seus bens com aqueles que se dedicam exclusivamente a esse tipo de trabalho. E talvez você pense assim: mas será mesmo que Paulo está ensinando isso? Sim, essa é uma forma de Paulo ensinar a respeito do dinheiro na igreja. Lembra do que ele, quando escrevendo a Timóteo, ele diz: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, presbíteros que presidem bem, especialmente aqueles que se esforçam na pregação e no ensino da palavra.
Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala a mesma coisa. Ele vai dizer aos Coríntios que também estavam aquele negócio assim, nós não vamos pagar pastor não, nós não vamos ajudar a igreja financeiramente não. E Paulo vai dizer, olha, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Que vivam. Que vivam. Deixa eu trazer uma aplicação desse primeiro ponto para nós. Talvez você esteja perguntando assim, pastor, como é que eu posso ajudar no sustento dos pastores que instruem a igreja na palavra? Eu vou falar como um pastor presbiteriano. Seja um dizimista fiel. Se você quer contribuir, se você quer ajudar com o sustento dos pastores, não faça nada além do que a Escritura diz a respeito de dinheiro na igreja. Você nunca vai ver nessa igreja campanhas oferecendo a vocês promessas em troca de dinheiro. Você nunca vai ouvir nessa igreja, nunca, desse púlpito, oferecendo campanhas infundadas em troca de dinheiro. Não fazemos isso. A nossa visão bíblica de dinheiro, de finanças na igreja, é a que a própria palavra de Deus estabelece. Você quer ajudar o sustento dos pastores, dos obreiros dessa igreja? Seja dizimista, ponto. Se todos da igreja forem dizimistas, nós não temos problemas de finanças aqui. Nenhum pastor dessa igreja há de padecer a esse respeito. Essa igreja nunca vai vender indulgências gospel. O que essa igreja prega é o que a Bíblia estabelece. Meu irmão, seja dizimista. Oferte conforme aquilo que você tem. Não deixe de pagar a sua água, a sua energia. Não deixe de pagar a parcela da sua casa, do seu carro, para dar ofertas aqui que você não tem condições. Isso não é bíblico. Pague as suas contas. Pague aquilo que você deve. Testemunhe a Deus para a sociedade que você é um cristão correto, ético. Pague as suas contas. Mas dizime. A segunda coisa que esse texto nos ensina, então, além da primeira, é que é o dever da igreja sustentar os seus obreiros. Paulo deixa isso claro. A segunda coisa que esse texto nos ensina é a seguinte. Esse texto fala também a forma como administramos o nosso dinheiro reflete aquilo que está dominando o nosso coração. Eu sei, homileticamente eu não poderia fazer uma sentença tão grande para um ponto de sermão. Mas eu preciso falar sobre isso. A forma como você administra o seu dinheiro reflete aquilo que domina o seu coração. Você quer ver aquilo que está dominando o seu coração? Comece a partir de hoje a analisar a forma como você administra as suas finanças. É batata. Porque a forma como você lida com o dinheiro reflete o ídolo que governa o seu coração. E o Paulo vai continuar falando sobre isso. Paulo vai continuar falando a respeito de coisas, de questões relacionadas ao dinheiro. No entanto, agora Paulo, como um bom didático aqui, como uma pessoa que sabe ensinar, ele vai usar de uma ilustração agrícola a fim de ensinar um princípio. E muito provavelmente Paulo sabe, ele conhece os seus leitores, ele conhece o seu auditório. E ele talvez tenha a ideia de que eu preciso ilustrar com alguma coisa que é muito cotidiano desse povo, a fim de que eles entendam um princípio. Então Paulo vai usar
da ilustração da figura da semeadura, do plantio e da colheita. E ele começa dizendo o seguinte: olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês param de se iludir. Não se enganem. Vocês estão vivendo aí de forma utópica. Vocês estão tentando se enganar. Não se engane, diz aí o verso de número 7. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: parem de se iludir. Vocês não podem plantar soja e colher café, poxa. Vocês não podem plantar alface e colher banana. E olha só, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. O Paulo não é contra você pegar uma grana, um dinheiro, e comprar um pacote de viagem para sua família. Aliás, faça isso, pelo amor de Deus. Para de levar sua esposa só para Caldas Novas. Entendeu? Ninguém dá conta mais. Ninguém dá conta. Ninguém dá conta mais. Qual que é o pacote mais barato em Caldas Novas? Chega lá, aquela água chega a estar oleosa. Cabelo na piscina que tem. E você bate no peito e fala: tá vendo? Trouxe para você para um lugar bom. Pelo amor de Deus, paga um pacote decente para sua esposa e leva ela, rapaz. Paga de miséria. Entendeu? Leva a sua esposa para comer bem. Uma vez ou outra, pelo amor de Deus. O que você gosta de comer? Eu quero comer uma pizza boa. Deixa eu ver aqui no pé de menu aqui, qual é a mais barata? Uma pizza dessa grossura. Com aquele catupiry pior que tem. Você come um pedaço, você fica empanzinado 3 dias. Pega a sua esposa, leva ela numa pizzaria boa. Entendeu? Paulo está dizendo que não é que nós não podemos investir na nossa família, que você não pode gastar dinheiro com seus filhos, dar um bom presente para o seu filho. Paulo não está contra isso. Paulo está falando assim: se você só faz isso, se os recursos que você tem é só para acudir às suas necessidades pessoais, os seus desejos pessoais desse mundo, esse negócio não vai dar certo. Porque se você semear isso, não espere colher outra coisa. Você vai colher os malefícios daquilo que você está investindo. Essa é a relação da semeadura. Aí ele vai fazer o contrário agora. Mas há uma outra questão aqui. Ele vai dizer: aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Poxa, o que Paulo está dizendo aqui, pastor? Paulo está dizendo que aquele que emprega os seus recursos na expansão do reino de Deus vai colher vida eterna. Então Paulo está dizendo que quando eu dou dinheiro para a igreja, eu tenho a minha vida eterna, eu garanto a minha salvação. Pelo amor de Deus, Paulo não está dizendo isso. O que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que os recursos que você emprega no reino de Deus servirão direta e indiretamente para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho e serem salvas. É isso que Paulo está dizendo. Pare de pensar só em você. Pare de pensar só nas suas vontades mesquinhas. Seu filho está com um quarto, um guarda-roupa que você abre a porta, cai presente, cai brinquedo para tudo for canto. Papai, agora eu quero um PlayStation 5. Você vai lá e compra o trem. O menino não usou nem o 4. É o 5 que chegou no mercado, não é? É, Chiquinho? É. Papai, eu quero um Apple. Qual que é o iPhone agora, Chico? 12 Pro. Papai, quero 12 Pro. O papai vai lá e compra o 12 Pro. Quanto, Chico? Quanto? 15 mil. Papai, quero 12 Pro.
O Paulo está dizendo assim, meu filho, é o seguinte, pelo amor de Deus, entenda o seguinte: aquilo que você planta, você vai colher. Não justifica você gastar 15 mil, eu estou falando aqui, está até gravando, é o que eu penso. Não justifica você gastar 15 mil com o celular. O que o Paulo está dizendo assim, existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho para serem salvas. O celular 12 Pro, o ano que vem é o 13, 14 Pro. Isso cai e quebrou. Isso é investir nesse mundo. O que o Paulo está dizendo é que o meu coração precisa estar aberto e ter uma percepção de que as minhas finanças precisam também ser investidas no reino de Deus. Porque quando investidas corretamente no reino de Deus, a igreja vai administrar, a igreja séria vai administrar esses recursos a fim de que mais pessoas ouçam do Evangelho. Aqui em Rio Verde, fora do Rio Verde e ao longo do mundo. Porque os 12 Pro cai e quebra. Cai dentro da água, não sei se perde agora, porque o celular não cai na água, não perde mais, mas cai e quebra. E vidas são eternas. Vidas vão morrer no inferno eternamente. E você preocupado em gastar 15 mil com o celular. E o que o Paulo está dizendo isso reflete aquilo que domina o seu coração, egoísta, mesquinho. Você, na verdade, isso mostra que você tem um problema de identidade. Porque você acha que você precisa ter um celular de 15 mil para ser alguém. Você precisa usar um terno da Brooksfield para se sentir o máximo. Você tem um problema de identidade. E, portanto, esse comportamento mesquinho seu reflete o seu coração. É isso, gente. Deixa eu dar uma orientação prática aqui para você. Estou terminando. Aliás, estou indo para o terceiro ponto. Porque senão o doutor Luciano depois fala assim, pastor, você fala que está terminando e ainda prega mais 30 minutos. Calma, estou indo para o terceiro ponto, doutor. Você vê o que eu aguento desse conselho. Irmão querido, deixa eu te falar um negócio. A sua planilha financeira revela se de fato você ama o reino de Deus ou não. A sua planilha no Excel ou no seu caderno de anotação, se você tem, revela se você ama o reino de Deus ou você não ama. Quantos itens relacionados ao reino de Deus está presente na sua planilha financeira? Isso revela, isso é um indicativo do seu amor pelo reino de Deus. Se a sua planilha está lá, prestação de celular, prestação de carro, prestação de casa, roupa não sei de onde, Riachuelo dividido em 12 vezes, Renner 10 vezes, comida fora, tantos, acabou o dinheiro. E o reino de Deus? Então refaça a sua planilha. Aquilo que é do Senhor, está aqui, é do Senhor. Eu não vou mexer em dinheiro que não é meu. E eu não vou dar para a igreja aquilo que a igreja está extorquindo de mim. Nós não estamos extorquindo ninguém. Isso aqui é do Senhor. Eu quero dar para missões, eu quero aquilo que eu puder. Eu quero dar para missões, eu quero que aquele missionário lá em Madagascar seja sustentado, a fim de que ele pregue o evangelho para crianças que estão indo para o inferno e eu não consigo ir, mas eu quero colocar missões aqui. A sua planilha financeira demonstra o seu amor pelo reino de Deus. Vamos para o final, gente? Vamos para o final.
A última coisa que Paulo ensina nesse texto é que nós devemos usar os nossos recursos para ajudar irmãos da igreja que passam por dificuldades. Se não, perceba o que Paulo está dizendo aí no verso 9 e 10. Paulo está dizendo que os nossos recursos financeiros devem ser usados também para ajudar pessoas da igreja que passam por necessidades. Se não, por favor, verso 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, olha o indicativo da conclusão de Paulo, o por isso é uma conclusão. Por isso, diante de tudo aquilo que falei para vocês, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? A quem? A quem? Aos da família da fé. Queridos, é a palavra de Deus que está dizendo aqui. Eu só estou lendo, explicando, é ela que está dizendo. Eu só estou tentando facilitar o entendimento. Ele está falando ainda de questões financeiras. Alguns estudiosos vão achar que Paulo aqui está inserindo um outro assunto. Não está. O que levaria Paulo a falar de questões financeiras do 6, 7, 8 e 9 e chegar no verso 10 ele ir para um outro assunto? Ele está falando da mesma coisa. Quando ele está falando assim, faça o bem, ele está falando assim, você tem que ajudar financeiramente aquele que padece. E aqui eu acho que Paulo, didaticamente novamente, ele estabelece aqui quando eu preciso ajudar e a quem eu devo ajudar, a quem eu devo fazer o bem e quando devo fazer isso. Paulo diz, quando devemos fazer o bem, ele está dizendo aí, quando tivermos oportunidade. Verso 10, quando eu tiver oportunidade de fazer o bem, eu vou fazer o bem. E o Paulo provavelmente ele está pensando em pessoas pobres das igrejas da Galácia, e ele está escrevendo para uma ala que tem condições de ajudar e não ajuda. Paulo está escrevendo para pessoas que tinham condições de comprar o remédio para o idoso fraco, debilitado, doente, da própria igreja, e não fazia. E o Paulo está dizendo assim, olha, chegará um momento que nós não precisaremos mais ajudar as pessoas que têm dificuldades da igreja, porque Jesus vai voltar, e na eternidade não teremos mais dificuldades, passaremos mais dificuldades, então o tempo é agora. É agora. Não espere você ir num velório de uma pessoa que você amava. Uma pessoa que você sabia a vida toda que necessitava de ajuda financeira, que vivia com você aqui nos bancos da igreja, que cantava com você, que você abraçava ao final do culto, que você desejava felicidades, ou voltou orando por você, mas você sabia que ele precisava tomar um remédio caro, e você nunca se preocupou em dizer para ele, ora meu irmão, eu sei que as suas condições financeiras são limitadas, eu sei que você tem dificuldade para comprar esse determinado remédio, aqui está, eu quero te ofertar, eu quero te abençoar, está aqui, não espere chegar o dia do velório dele para você dizer assim, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa, poderia. Por isso Paulo está dizendo, não espere Jesus voltar, não espere ele morrer e ir para a eternidade, porque ele não vai precisar mais, ele precisa hoje. A oportunidade é agora, pô. É agora. E ele diz, a quem? Quando e a quem? A quem? A todos. A todos. Mas principalmente aos da família da fé. Paulo não está dizendo, crente tem que ajudar crente. Não. Antes ele fala, a todos. Crente precisa ajudar ímpio, sim. Que história é essa de a gente ajudar só o... Sim, prioritariamente os da família da fé. Mas antes disso ele falou a todos. A todos.
Não é só crente que precisa de remédio, não é só crente que tem problema financeiro, todos têm. E carecem da nossa ajuda. Eu queria aplicar esse texto, gente. Meu irmão, eu quero dizer para você que o Evangelho modela a nossa visão de mundo, inclusive a forma como nós devemos administrar os recursos que Deus nos deu. O Evangelho não diz apenas a respeito de que você foi justificado e salvo também, mas o Evangelho também diz agora a forma que um justificado e salvo deve viver, inclusive como esse justificado e salvo deve viver e administrar os seus recursos financeiros. O Evangelho fala disso. A Bíblia fala disso. Se você gasta mais dinheiro no seu pet shop, leva na Selma. Amanhã tem desconto para todo mundo que ouviu esse sermão. Mas se você gasta mais dinheiro com o seu pet shop, se você gasta mais dinheiro com o seu aparelho celular, se você gasta mais dinheiro com bicicleta, com videogame, o Bruno está aqui, eu posso falar da bicicleta, com videogame, com roupas, com tênis, do que com a expansão do reino de Deus. Se você gasta e administra o seu dinheiro gastando mais com isso do que com o reino de Deus, muito provavelmente você está dizendo que é muito melhor investir nessas coisas do que investir na salvação de pessoas para que eles possam ouvir o Evangelho e serem salvos. Eu não estou dizendo que vocês devem deixar de fazer isso, porque é pecado. Não, é legítimo. É legítimo você ter um bom tênis, um bom carro, uma casa segura, uma bicicleta confortável. É legítimo. Agora, quando você gasta mais tempo aqui, mais recursos aqui, quando você dedica a sua vida aqui em detrimento do reino de Deus, você está demonstrando o que o seu coração prioriza. Você está demonstrando que coisas são mais importantes do que pessoas. Você está colocando o seu coração nesse mundo que tudo vai passar e se esqueceu da eternidade. Oh, queridos, precisamos reformular a nossa planilha financeira. Coloque na sua planilha financeira a ajuda às pessoas que estão precisando. Pare de pensar só em você. Talvez você não está precisando de um tênis novo, não. O tênis ainda dá. Está surradinho, mas aguenta. É luxo. É desejo. Eu não preciso de um carro melhor do que eu tenho. Ele traz segurança para mim, para minha família, me leva para qualquer lugar. Eu não preciso comprar um terno dos R$2.000. Os de 700, 800 me servem. Coloque o reino de Deus na sua planilha. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas o Evangelho é o poder de Deus que ajuda você a lidar com as coisas práticas da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E que o Evangelho possa reverberar no seu coração. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Vamos cantar ao Senhor. Nós vamos terminar cantando mais uma música. Essa música é maravilhosa. Pensa na letra dessa música. Cante com alegria, com satisfação no seu coração. E depois nós vamos receber a bênção do Senhor. Não saia antes. Nós estamos ainda 1h15 de culto. Nós vamos terminar agora o nosso culto, mas vamos cantar ao Senhor.
amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Ele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tocou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Ele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Ele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois Ele decidiu nos amar. Isso é o Evangelho. Ele decidiu nos amar. Queridos irmãos, eu estou saindo de férias amanhã. Glória a Deus, amém. Aleluia. E não vou para Caldas Novas. Yeah. Eu vou passar 20 dias de férias, então o pastor Lucas vai estar aí até o dia 4, ele vai sair de férias também. Mas vocês têm aí 6 pastores, chamados de presbíteros, mas são pastores, e daquilo que vocês precisarem, por favor, recorra a eles. Vamos receber a bênção do Senhor. Agora, amados irmãos, venham em paz, que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.
Deus abençoe, gente. Um abraço. Boa semana a todos. Nos trouxe a redenção, a esperança.